Eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O capítulo é o de número 5. Versículo 1. Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que os fossem ajudar. Foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos por um momento. Pai, te damos graças por tua palavra e continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Nós estamos num culto de campanha e a transição ministerial que eu tenho enfrentado, de um pastor itinerante para também um pastor local. Hoje eu pastoreio uma igreja que tem crescido bastante em Xerém, graças a Deus. Eu comecei a ter algumas preocupações e questionamentos que eu confesso a vocês que outrora eu não tinha. Antes eu ia apenas como preletor numa igreja e eu pregava. Se a mensagem foi boa ou ruim, se houve frutos positivos ou negativos, eu não tinha muito contato, na verdade, com os frutos, com o resultado disso. Mas ao pastorear uma igreja, ao começar a acompanhar as pessoas de perto, ver o resultado e o impacto da palavra que é pregada nos púlpitos, quer por mim, quer pelos amigos que têm passado por lá, eu comecei a me questionar a respeito de vitória, de ser alguém bem-sucedido. Qual é a diferença entre esses 2 grupos de pessoas? Entre aqueles que têm êxito e aqueles que fracassam, entre aqueles que alcançam o favor de Deus, o milagre, a cura, a porta, a vitória, e aqueles que não alcançam. Acompanhando as pessoas de perto, eu comecei a ver diretamente esses grupos na igreja. São 2 grupos muito distintos. Aqueles que conseguem ver o mover de Deus, alcançar, provar, crescer, e aqueles que param, que não alcançam, que não veem, que sobrevivem apenas ouvindo os milagres que acontecem na vida dos outros. Essas pessoas certamente vão ter um encontro com Deus na glória, mas eu aprendi que a igreja vai muito além
de que preparar pessoas para morar no céu. A Bíblia me ensina a preparar pessoas a viver uma vida digna e decente nesta terra, a preparar pessoas a ter uma qualidade de vida positiva nesta terra. E observando esse texto, eu me deparei com um versículo que diz assim: e entrando num dos barcos, que era o de Simão. O texto diz que havia 2 barcos, pelo menos quando Jesus chega naquele local, mas provavelmente em torno de toda a orla de Genezaré e do mar. Não havia apenas 2 barcos. Diversas embarcações que vieram de uma pesca noturna chegam de manhã, trazendo os peixes, trazendo o resultado de uma noite de trabalho. Aquele não eram os únicos barcos, e aliás, aquele não era o único barco que estava lá. Havia outros barcos, certo? Quando Jesus, no capítulo 4, verso 35, ele convida seus discípulos a passar para o lado leste do mar da Galileia, o território de Decápolis, o texto diz que os discípulos deixam a multidão e entram no barco com Jesus, mas havia também com eles outros barquinhos. Eu tenho aprendido que há outras opções. Você não era a única opção de Deus. Não. Ele tinha outras opções, mas ele resolveu entrar no seu barco. Ele resolveu entrar na sua vida. Ele resolveu te trazer aqui esta noite. Ele tinha opções, mas nas opções que tinha, ele escolheu um barco. Foi ele que escolheu o barco, não foi o barco que o escolheu. Eu tenho aprendido que melhor, mais lucrativo do que ser aquele que procura a Deus, é ser aquele que Deus procura. Se eu me tornar aquele que Deus anda procurando, porque a Bíblia me diz isso, o Pai busca verdadeiros adoradores. Deus anda procurando, é Ele. Ele disse no capítulo 16 de 1 Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Deus está dizendo a Samuel: você tem dó de Saul, mas eu não o quero mais. Eu o rejeitei e escolhi um dos filhos de Jessé, e ele será o novo rei. Concorde você ou não, Samuel, porque a decisão é minha, quem escolhe sou eu. Então eu comecei a me perguntar se não é mais fácil eu me munir de posturas, hábitos, posicionamentos e escolhas que façam Deus escolher entrar na minha vida. Com certeza eu posso ter dificuldade de achar Deus, mas Deus não tem dificuldade nenhuma de me achar. E aí eu comecei a pensar, por que é que Deus escolhe algumas pessoas? Não é pela aparência. Ele disse a Samuel na casa de Jessé: não atente para a sua altura, nem para a sua estatura, não atente para a sua beleza. Eu o tenho rejei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos, e o Senhor olha para o. Então eu descobri que o que vai atrair Deus para me escolher é o meu coração. Por isso a Bíblia diz que é a coisa que mais devemos guardar. De tudo aquilo que se deve guardar, em primeiro lugar, guarda o teu coração. Se o nosso coração, porque é isso que Deus vê, Deus não vê suas lágrimas, Deus não vê seus bens, Deus olha para o seu coração. Ele sabe quem você é de verdade. Ele sabe se você é capaz de cumprir aquilo que promete ou não. Ninguém engana a Deus, pois Ele conhece o amanhã. Então, se você quer ser alguém vitorioso nesta terra e ir morar no céu,
Olhe bem, eu estou fazendo distinção das coisas. Eu não estou falando de salvação agora, não. Eu estou falando de ter uma qualidade de vida legal. Sabe? Se você quer se esconder atrás de uma vida ruim, eu entendo. Eu não estou falando que você vai enriquecer, até porque isso é balela. Dizer que todo mundo vai ser rico. O mundo não funcionaria só com gente rica. Vamos lá, vamos botar um mundo onde todo mundo é rico. Tu furou o pneu. O borracheiro, não tem borracheiro. O cara da borracharia tá morando em Cancún, nadando com os tubarões. Você quer fazer um lanchinho com o McDonald's? Quem é que vai te servir? Não tem. Aquela menininha que trabalha lá, fazendo sanduíchezinho, pois é, ela também é? Isso. Está lá em Dubai, Emirados Árabes. Você já parou para pensar? Não dá, gente. Sabe? O que a Bíblia diz é que nós vamos ser felizes, prósperos, na medida que Deus tem reservada para cada um de nós. Tem gente que vai passar por aqui e vai ser feliz andando num carrinho, numa casinha pequenininha, e glória a Deus, feliz da vida. Tem outros que vão morar num casarão, vão andar num carrão e vão ser felizes. Assim como tem gente que mora numa casinha e é infeliz, e tem gente que mora numa mansão e é infeliz. Eu estou falando de encontrar o sentido da vida. Sabe, eu tenho visto igrejas que têm trabalhado muito bem, como tirar as pessoas do pecado, inserir as pessoas no reino de Deus. Mas eu tenho visto dificuldade das pessoas em preparar o povo para viver uma vida decente, digna, feliz. Porque, gente, o povo tem sofrido demais. Caminhando, pastoreando uma igreja, eu tenho lá, entro no meu gabinete, dá dó de ver como é que o povo... E aí eu procuro a ação do Satanás e não acho. A pessoa me conta a história, eu fico, cadê o diabo? Eu não vejo. Eu vejo a pessoa fazendo beijo e sofrendo pelas besteiras que fez. Já falei isso aqui. Hoje as pessoas têm feito tanta besteira que a gente vai expulsar um demônio, sai quem? A pessoa. Nós já estamos chegando aí. Você fala, sai! Sai a pessoa e o demônio fica aliviado. Ainda bem que eu vim nesse culto tirar essa pessoa carregada de mim. Estava me puxando para trás. Porque os erros do ser humano, a conduta das pessoas, tem sido algo bestial. Sabe? Então, se nós ensinamos essas pessoas a como se comportar nesta terra, elas vêm aqui, vivem uma vida sensacional, fazem propaganda do Deus que administra a vida dela, porque até se a sua vida for ruim, a propaganda é negativa. Pensa, você vai pregar o evangelho, e aí, querida, aceita Jesus, você vai para o céu. Isso. Mas não é fácil, não. Sofrimento, o pão todo dia lutando. A pessoa pensa, é? E você anda com Deus nessa luta assim? Manda um abraço para ele, filho. Estou pregando vida fácil, não. Mas estou dizendo que a maioria do caos que as pessoas vivem são frutos de seus próprios erros. Então, quando eu olho aqui, Jesus entra no barco de quem? De quem? De Simão, de Pedro. Por que ele entra no barco de Pedro? Por que diante de tantos barcos, ele entrou no barco de Pedro? Por que diante de tantas pessoas em Belém, ele entra na casa de Jessé para ungir Davi? Por que é? Ele disse que é segundo o que ele vê no coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir os intentos, os pensamentos do coração. A Bíblia diz, João 1, versículo 1,
certo? Que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era. Aí vai lá no versículo 11 ao 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre. Ou seja, se tem uma coisa que Jesus era especialista, por ser a própria palavra, era em ler o coração. O que fez Jesus escolher o barco de Pedro foi o coração de Pedro. É isso. Você quer ser escolhido? E eu vou te mostrar já algumas coisas que eu consigo encontrar na postura de Pedro que atrai Jesus. Jesus olha para os barcos. Provavelmente o outro barco que estava lá era o barco de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Já estavam ali. Ele poderia ter entrado no barco de Tiago e João, que também vão ser seus discípulos. Mas ele entra no barco do homem que vai viver coisas sensacionais. E eu descubro uma coisa, a Bíblia diz que havia um discípulo a quem Jesus amava. E esse discípulo era? Quem era o discípulo, gente? O João. João era o discípulo amado. Mas vai ver as escrituras. Quem andou sobre as águas? O João era o amado. Mas quem é que andou sobre as águas? Isso. Quem é que ouviu Jesus dizer assim, olha, o Satanás pediu para se andar com você e eu te defendi? Foi quem? João ou Pedro? Isso. Eu descobri que Pedro viveu coisas fantásticas. Jesus foi na casa dele, curou a sogra. Tem coisa boa e coisa ruim no relacionamento. Não pensa que tem só bônus, também tem ônus. Ok? Então, eu vejo algumas coisas no coração de Pedro, que eu acho que se nós, e eu coloquei isso para mim, se eu colocar algumas qualidades, Deus pode estar à minha procura. E a Bíblia diz, se Deus estiver me procurando, bendito eu serei. Ao entrar, ao sair, tudo que eu colocar a mão vai prosperar, e as bênçãos do Senhor vão me perseguir. Pensa bem, eu não é melhor do que andar procurando a Deus. Mas pastor, se eu acho errado, não. Isso é outra mensagem, outro dia. Estou pregando o que Deus tem para hoje. Quando eu olho Pedro, primeira coisa que eu quero que você veja comigo é esta frase desse camarada. Versículo 5. E talvez aqui achemos a primeira boa qualidade que Deus anda procurando. Lucas 5:5. Respondendo-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Preste atenção nessa frase. Quando você ouviu uma frase, pense a pontuação e a conotação que ela foi dita. Você acha que Pedro falou assim, ô mestre, trabalhei a noite toda e não peguei nada? Que legal. Não, Pedro deve ter falado, trabalhei a noite toda, Jesus. Olha para esse fundo do barco aí. Vê o nosso isopor. Tem nada. Tem nada. Sabe o que não pegou? Nós não pegamos? Nada. Mas eu não sei se você reparou, alguns versículos antes, diz que quando Jesus entra no barco, Pedro está lavando suas. Isso. O que indica que na noite seguinte ele vai fazer o quê? Pescar de novo. A primeira coisa que Deus anda procurando, até porque ele precisava achar isso nesses primeiros homens, é a capacidade de lidar com frustrações. Deus anda procurando pessoas que lidem com os dissabores de uma forma mais vencedora, mais decisiva. Se você for alguém que se decepciona por qualquer coisa, que qualquer probleminha na noite de ontem faça você não sair na noite de amanhã para continuar fazendo, você não agrada a Deus.
Ele precisa de gente e está procurando gente que não tenha problema com frustração. Saímos hoje, pescou? Não pescou nada. E amanhã? Amanhã não quero nem saber mais de pesca. Estou por aqui com essas redes, com esses peixes, com essas pestes. Porque tem gente que se frustra com uma facilidade. Talvez você esteja ficando frustrado agora com a minha pregação. E diz, nunca mais eu venho aqui na segunda-feira. Tem gente que tem problema com frustração, meu filho. Ele saiu a noite toda, pescou, pegou! De manhã ele está fazendo o quê? Lavando suas, pensando. Amanhã eu vou pescar de novo. Deus está procurando gente que não se aborrece por qualquer coisa. Já imaginou, pastorzão, se a gente fosse se aborrecer com essas problemadas todas que a gente vê? Se você dissesse, não quero mais ser pastor. E foi numa dessa que Elias se lascou. Vai falar, palhaçada com Deus. Eu não é? Estou cansado, quero morrer. Deus falou, vai lá, unge Eliseu, filho de Abel, ao meu lar, em seu lugar, e canta para subir. É na verdade, pronto. E os líderes nem condição de ficar nervoso nós temos, Rafael. Deus não leva o povo e leva nós. Não é verdade? Aliás, Deus gosta de levar os bons. Os ruins sempre ficam, pode notar. Tinha duas pessoas no carro, um bonzinho e um ruim. O carro bateu, quem morreu? Isso. Pode olhar. Sempre morre o... Isso, porque Deus está querendo salvar o ruim. E o bom já está com o passaporte carimbado. É assim que funciona. Então hoje eu vejo as pessoas se frustrando por qualquer coisa. Não, querido, você quer chamar a atenção de Deus, tem um coração que não se frustre, não se decepcione. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja, ainda que se dane. Eu vou andar com... E acabou. Às vezes eu estou pregando, tem gente que levanta e vai embora. O que a minha cabeça diz? Está tão bom que ele foi chamar mais gente. Mas eu não fico decepcionado. Eu tenho que estar preparado para frustrar. Eu vejo pessoas que não se preparam, qualquer coisa aborrece, quer desistir, quer jogar tudo, explode o coração. Pastor, sabe o que é, pastor? Olha, meu marido, sim, me machucou muito. Me abandonou. Nunca mais eu quero um homem. Decepcionou com um e botou todos os outros no pacote. Não quer mais saber. Tá frustradinha. Decepcionadinha. Eu lembro, tá aqui meu filho comigo, nós tínhamos uma cadela chamada Lolô. Um apudo sensacional. Pensa numa cachorra companheira. Às vezes eu chegava de madrugada chovendo. Ela saía na chuva para me receber no portão. Eu ainda queria pular em mim para abraçar. Eu chutava ela. E na próxima chuva, quem é que estava lá? A Lolô. Minha mulher, que levantava de noite chovendo para me receber. Às vezes no dia seguinte ela perguntava que hora você chegou. Eu falei, pergunta a Lolô, que Lolô sabe, porque ela era companheira. Um dia eu levantei de manhã, Lolô tinha ido a óbito, faleceu, estava estribuchada na porta da cozinha. Fui fazer o sepultamento de Lolô, fui o pastor, a família, o coveiro, fui sozinho, eu e ela. Voltei para casa, mas muito triste, e falei, nunca mais eu quero cachorro. Fui para casa, sabe? A voz do Espírito Santo falou no meu coração e falou, quer mais cachorro não, né? Com medinho de sofrer, Só por causa de uma perda, de uma cadelazinha, não quer mais. Aí nós fomos, arrumamos outra lá, belinha, outra pudorzinha, correndo lá. Você tem que aprender a se preparar, querido. A vida é difícil mesmo. Mas Deus anda procurando quem não tenha ou quem consiga sobreviver às frustrar, às decepções.
decepções. Como se sobreviver a coisas que não saíram como você esperava. É assim que funciona. Eu gostaria que todo casamento desse certo? Gostaria. Eu trabalho com família, mas tem uns casamentos que dá ruim. Fazer o quê? Queria que tudo, mas tem uns que é ruim. Tem uns filhos bons, não tem uns filhos ruins? Tem uma situação boa, mas não tem umas ruins? Às vezes você está perguntando, pastor, por que eu estou com essa doença que eu estou, pastor? Atinge 1 a cada 100 mil. Olha que sorte sua. 1 a 100 mil, só você tem, pensa. Você pode subir e dar um testemunho. Só alguém mais tem a doença que eu tenho? É só encarar as coisas de um ângulo positivo, meu filho. Se você morrer, você vai encontrar com quem? Não é mais vantagem? Eu encontrei um menino essa semana, me cumprimentou no shopping, falou, pastor, dá um abraço aqui, talvez eu não veja mais o senhor, mas a gente se vê no céu. Eu falei, isso aí, querido, pode adiantar que depois eu vou. Se adianta aí que eu vou ficar mais um pouco. Querido, Deus anda procurando pessoas que não se detenha com as decepções. Amém? Amém? Lave suas redes, pois amanhã é dia de pesca. E hoje pode ter voltado vazio, mas amanhã vai voltar cheio em nome de Jesus. É assim que funciona. Segunda coisa, vamos lá rapidinho. A frase de Pedro, ainda no verso 5. Nada apanhamos. É uma frase desanimadora, sim ou não? Sim. Mas, sob a tua palavra, lançarei as minhas. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Deus anda procurando pessoas que sejam capazes de obedecer. Quando tudo parece que não vai dar certo. Jesus de profissão era o quê? Ele era o quê? Quem era o pescador naquele barco? A melhor pesca era a pesca que horas? A noturna. Certo? Pedro acabou de lavar suas redes, porque sabe que durante o dia ele não vai pegar. Jesus entra no barco dele e fala para ele assim, vamos pescar, Pedro? Amadores. Sabe nada de pesca. Vai fazer banquinho, cadeirinha, caminho. Me chamar para pescar uma hora dessa. Eu estou cansado, não dormi, acabei de lavar a rede. Era ou não era uma orientação aparentemente absurda? Sim ou não? Pois é, mas Deus está querendo que, ou procurando pessoas que obedeçam, ainda que as instruções pareçam descabidas. Tem coisa que Deus vai mandar você fazer, rapaz, que você não está afim de fazer, mas não foi Ele que mandou, então você faça. Ah, pastor, ele disse, está lá, um problema sério com Saul. Samuel disse para ele, Deus tem mais prazer em que se do que em que se sacrifique. Deus anda procurando pessoas que sejam capazes de obedecer. Obedecer não é fácil. Fácil é obedecer e fazer o que você quer, mas Deus conhece e sabe. Eu já contei isso aqui, vou falar de novo. Um dia eu levantei de manhã e uma voz falou no meu coração, hoje você vai dar 20 mil para uma pessoa. Pensa você acordar com um troço desse. Primeira pessoa que você pensa que falou com você foi quem? Isso, o Satanás. O diabo mandando eu dar dinheiro para os outros. Aí, olha. Se fosse Deus, eu mandava alguém me dar. E eu dar 20, eu estava juntando esse dinheiro um tempão, gente, para juntar 20 mil dias. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, não vou dar nada não, vou dar nada não, vou dar nada não. Esse dinheiro é meu, eu não vou dar nada para ninguém, não quero saber nada não. Que voz esquisita, não sei nem para quem dá. Achei que era para uma pessoa e não era. E aí quem é que me chega e diz assim, minha mulher, meu amor, vou te pedir um negócio. Já sei mais ou menos o que você vai falar, mas vou pedir isso mesmo. Me dá 20 mil. E não me pergunte para quê.
quê? Quando ela falou 20 mil, eu falei, Senhor, é ela. O senhor está mandando eu dar 20 mil para minha mulher e não perguntar para quê? Isso é uma luta muito grande. Eu pergunto para quê, eu dou 100. Me dá 100 para quê? 20. E não... Ai. Pois é. Peguei os 20 e falei, vou te dar. Ela falou, vai! Eu falei, ó, vou e nem fico olhando para mim, não. Minha vontade era quebrar a cara dela. Me fez falta o dinheiro, sim ou não? Não. Não me fez. Deus prosperou. Nem senti falta. E aí, tempos depois, não aguentei. Eu falei, filha, fala para mim, pelo menos alguma coisa que você fez com o dinheiro. Ela falou, menino, o lixeiro chegou aqui para pegar o lixo. Ele me olhou e uma voz falou assim, dá 500 para o lixeiro. Cláudio, eu peguei os 500 reais, dei para o lixeiro. Quando ele contou, menino, os olhos do bicho brilhava. Ele saiu louvando a Deus. Eu falei, sério? O lixeiro levou 500, meu. Dado por você. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Obedecer. Você gosta de obedecer? Não. Então não dá para Deus te escolher. Porque Ele vai fazer e falar com você coisas que você não vai estar a fim de fazer. Então o que adianta Ele pegar alguém que sabe que não vai fazer? Seja alguém, já diga logo, Senhor, por mais absurdo que seja. Porque eu entendo, eu sou maduro. Às vezes Deus pode chegar para uma irmã dessa aqui e dizer, irmã querida, nunca mais a senhora use uma calça comprida. Tem que ser saia e vestido. O que a senhora faz? Nunca mais põe uma calça comprida. Ele não falou com a senhora? Pronto, acabou. Foi com a senhora, não foi com todo mundo. Foi com todas as mulheres do mundo. Não foi. Quando ele falar, obedeça. Pedro era alguém que era capaz, estava com a rede limpa. Não era horário de peixe. Sabe? Era uma orientação descabida, imprópria. Mas Jesus sabia que ele iria obedecer, porque conhecia o seu coração. Então Deus anda procurando pessoas que tenham muita dificuldade de se frustrar e estejam prontas a obedecer. Mas vamos para a próxima etapa. Pedro pega, quando ele joga a rede tem muito peixe. E o texto diz que ele faz sinal aos companheiros do outro barco para ir até ele, ajudá-lo. Preste atenção. Deus escolhe pessoas que têm capacidade de trabalhar em equipe. Deus não escolhe pessoas que não gostam de gente. É desafiador viver com gente? Sim ou não? Sim. O melhor é viver só? Sim. Criar cachorro, cavalo. Mas quem anda com Deus, e Deus escolhe pessoas para trabalhar em equipe. Aliás, Pedro já fazia parte de uma equipe. Ele já era alguém que estava inserido num grupo. Eu tenho que entender, se eu quero que Deus me escolha, eu preciso aprender a superar as adversidades e trabalhar em equipe. Não me basta apenas estar pronto para obedecer, não me basta apenas não me frustrar com facilidade, mas eu tenho que aprender que eu vou viver com gente. Gente que me traz problema, gente que me traz felicidade, gente que me ajuda, gente que me atrapalha, mas é gente. Se você não gosta de trabalhar com gente,
Você vai morar no céu, não tem problema nenhum. Não estou falando da sua salvação, eu estou falando da sua escolha de receber bênçãos. Pedro diz: eu fiz escolha, Jesus. Eu deixei coisas aqui neste mundo. E Jesus diz: deixou, e por isso vai receber e ser muito bem recompensado nesta vida aqui. E depois ainda tem bênçãos na outra. É disso que eu estou falando. A minha preocupação aqui neste momento não é com o reino de Deus, é com a qualidade, os benefícios, os bônus que as pessoas estão deixando passar nesta vida. Já já a vida foi embora. Já já você nem viu, já está numa idade onde as coisas são bem reduzidas, as limitações são grandes, e você olha e diz: o que eu vivi? Que estilo de vida foi essa que eu adotei? Querido, você vai para o céu. Mas a minha pergunta é: e a vida? Como eu disse, é a propaganda. Deus quer que nós vivamos bem, para que os outros olhem e digam: por que ela vive bem? Procure você e diga: que estilo de vida é esse seu? E você diz: eu vivo com Jesus, eu vivo com Ele, eu obedeço a Ele. Mas eu nunca vi você abatido, eu nunca vi você decepcionado. Você acabou de perder um ente querido e está aí louvando, bendizendo a Deus. Querido, eu aprendi a sobreviver às frustrações, às perdas, os dissabores. Eu aprendi a obedecer. Eu me aborreci demais com gente, mas eu ainda cuido de gente. Para isso eu fui chamado. Se você quer que Deus escolha você, coloque esses valores na sua vida, pois Ele vai te encontrar, Ele vai te escolher, e você vai ver. Quando eu ainda olho para esse texto, sua equipe vem, enche os 2 barcos e vão embora, e de repente Pedro olha para Jesus e diz o quê? Retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Tu és santo e eu sou um pecador. Você quer que Deus seja traído para você? Separe pecado de santidade. Não dá para misturar os dois no mesmo recipiente. Pedro olha e diz: se aparta de mim, Jesus. O Senhor é santo e eu sou pecador. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Não. Deus está procurando pessoas que estejam interessadas em se aperfeiçoar. Deus está procurando pessoas que entendam o que é profano, que entendam o que é pecado, e que diga: eu não vou botar isso nesse recipiente, pois esse recipiente está Deus. Deus está presente. Ele é dono da minha vida. Hoje eu vejo pessoas brincando e botando o pecado onde Deus está. Mas pastor, nós somos pecadores. Sim. Mas não se esconda atrás disso para viver no pecado. Seja capaz de viver um índice pecaminoso pequeno, reduzido, interiorizado. Eu aprendi uma coisa: o pecado pode ser visto, ele pode ser observado, ele pode ser ouvido, quando ele é produzido em grande escala em um indivíduo. À medida que Deus entra com o Espírito, vai havendo um processo de santificar, e cada vez que você olha para esta pessoa, menos pecado você observa nela. Num estágio extremamente avançado de santidade, essa pessoa deixa de pecar? Sim ou não? Não. Mas você não é capaz mais de observá-la pecando. Quando o nível de santidade cresce,
o pecado se interioriza. E aí eu começo a entender, quando Jesus disse, se eu olhar para uma mulher e cobiçá-la, se eu mirar contra meu irmão, perante Deus. Mas eu posso olhar para uma mulher, cobiçá-la, e você não notar, que você não é capaz de ler meu pensamento. Quando eu vou evoluindo, quando eu vou numa crescente, e é isso, separando o pecado do santo. É isso que Pedro diz: retira-te de mim, nós não vamos poder viver juntos. Eu tenho pecado, o Senhor é santo. E Jesus disse: não, Pedro, você não está entendendo, vem comigo, e eu vou te fazer pescador de homens. Você olha a vida de um homem, ele vem crescendo em suas experiências. É isso que Deus anda buscando, pessoas que não se frustram, que sejam capazes de obedecer, que sejam capazes de trabalhar em equipe, e que sejam capazes de separar o pecado do santo. Se eu conseguir colocar isso neste recipiente, nesta vida, a qualidade de vida que eu vou ter vai ser excelente, na medida que Deus tem para mim, não na medida de outro. Mas, para fechar, vamos aí a mais uma qualidade, não dá para eu falar de todas elas. Mas quando Pedro chega com o barco, ele deixa tudo e segue Jesus. Provavelmente ele diz à sua família, ele diz: não vai dar para pescar mais, mas o barco está cheio de peixe, olha só que maravilha, nós nunca pescamos desse jeito, mas vai ficar tudo por aí. Se você não for capaz de deixar tudo, não dá para ser escolhido por Ele. Não para viver no melhor desta terra. Cuidado com o parâmetro material. Sabe, a mente globalizada. Quando eu falo o melhor desta terra, as pessoas pensam nos quartos luxuosos, nas mansões, nos carros, na gastronomia e em todos os recursos. Não é disso que eu estou falando de prosperidade, de viver o melhor nesta terra, onde depois de viver um dia cansativo, exaustivo, que trouxe consigo o seu mal, você pode botar a cabeça no seu travesseiro e ter um sono gostoso, que venha te restaurar para viver o dia de amanhã, para viver uma noite limpa, pois a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal, mas o mal deste dia ficou na noite, que traz uma manhã de bênção para você. Deus anda procurando pessoas. Atrai a Deus para você. Como pastor? Como é que eu posso ser o alvo de Deus? Sempre me disseram, Deus deve ser o seu alvo. Não. Se você for o alvo de Deus, é automático que Ele é o seu. Você colocou em si qualidades para atrair a atenção de Deus. Não use desculpas para sustentar o teu fracasso. Eu aprendi que quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpas. E é assim que funciona. É possível. É possível. É possível olhar em meio a situações frustrantes, a imagens decepcionantes, certo? A notícias desagradáveis e dizer, isso não me decepciona. É possível em ver o homem tão centrado em seu próprio umbigo,
com o intuito de fazer aquilo que apenas lhe apraz e dizer, mesmo nesse ambiente corrompido, eu vou obedecer a Deus. É possível, em meio a esse sistema que busca isolar pessoas, nunca, em época nenhuma da humanidade, o homem buscou viver tão solitário como hoje. O que achamos que é interatividade, na verdade, é uma busca por solidão. A internet já coloca pessoas que mudaram seu estilo de vida para nunca mais sair de casa. Trabalham com computador na sua casa, compra tudo que entrega em casa, eles não têm mais necessidade de se relacionar. Olhe bem, nós precisamos vencer isso. Nós precisamos vencer essa corrupção maquiada, sabe, de um pecado que busca viver uma vida paralela no coração dos crentes. Hoje já não se sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, o que desagrada a Deus. Esses dias eu recebi um vídeo, não sei se era brincadeira, de um cara dizendo, bota em cima da sua televisão um copo d'água, um copo de uísque, um copo de cachaça, que nós vamos abençoar. Alguém recebeu esse vídeo aí? Levanta a mão. Aqui, ó. Isso aí. Eu falei, que isso? Isso. Aí sabe o que acontece? Irmãos, às vezes, sai de um culto desse, abençoadíssimo, feliz, acabou o culto, menino. Você sai com a sua namorada, legal, um culto maneiro, hein? Isso, vamos festejar o culto. Vamos dar um pulinho no motel ali. Que isso? Estou escutando isso, é assim, ó. Isso sai do culto e vai para a internet, para a pornografia, aquela mulherão pelada. Não se sabe mais, botando o pecado no mesmo recipiente do santo. Sabe por quê? Porque tem dificuldade de ter uma entrega total. Com Deus ou é tudo ou é nada, querido. Mas você decide. Hoje eu te dei algumas coisas que Deus me direcionou. Primeiro para mim, para botar na minha vidinha. Entende? Para atrair Deus. Para viver o melhor de Deus nessa terra. Que eu não vim aqui para sofrer, não. Se você veio para sofrer, sofra. Sofrer é verbo, e verbo só faz sentido se for conjugado. Então nunca conjugue o verbo sofrer na primeira pessoa. Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não sofremos, mas vós, eles. Mas nós não. Eu não. Sai fora. Eu, hein? Estou aqui para sofrer? Lembra da cruz? Todo mundo tem que levar uma cruz. Mas a Bíblia não diz que cruz é. Só diz que é uma cruz para trocar por uma coroa. Então não bote peso na sua cruz. Para que carregar uma cruz de ferro? De madeira? Carrega uma de isopor. Pode ser grandona de isopor, sim. Para ajudar, bota uma rodinha lá na ponta. Com amortecedor. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que você tem que ter cruz. Mas para você botar peso nela. Porque normalmente quem pesa a sua cruz, quem é? Você mesmo. Aí depois vem para o pastor. Pastor, está ruim de carregar. E eu falo assim, sério? Deixa eu botar a minha aqui, dá licença, dá licença, dá licença. A sua está pesada? Isso, querido. Quer ajuda? Não, não ajudo não. Não sou Simão Sirineu. Pode ir embora, levando sua cruz, que eu vou botar a minha. Você bota peso na sua e depois quer que eu carrego o troço pesado? Eu, hein, não sou louco? Botar peso na minha cruz, eu posso botar peso na sua cruz. Na minha não. Então, querido, olhe bem. Vamos recapitular agora. Vamos ver se você pegou. Nós estamos em cima da hora. Primeiro. O que é o primeiro? Abra a Bíblia em Lucas 5, eu vou pregar de novo. Vocês não lembram de nada. Primeiro,
seja capaz de vencer as frustrações. Segundo, em obedecer. Amém? Terceiro, trabalhar em. Quarto, separar o. E quinto, entrega tudo. O bandido faz você fazer isso. Por que você não quer fazer com Jesus? Como é que o bandido faz quando pega você? Põe na cabeça, passa tudo. Você faz. Leva tudo, só não leva a minha vida. Faz isso com Jesus. Jesus disse assim: vou deixar tudo, só vou levar a sua alma. Sim, então fica de pé agora. E fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Tem que ser rapidinho, porque hoje eu passei do horário, não gosto disso não, mas se você tiver com pressa, eu entendo que você sair, às vezes passa um ônibus, você mora lá nos confins da terra, e aí o ônibus passa, eu entendo isso. Fecha seus olhos aí. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Feche seus olhos. Será que Deus te trouxe aqui hoje? Não foi para falar para você: eu trouxe seu barco aqui porque eu vou entrar nele, eu vou mudar a sua história. Eu sei quem você é, eu conheço você. O que as pessoas falam a seu respeito não é o que eu penso a seu respeito, porque elas falam sem te conhecer. E eu sei quem você é. Se nessa noite você quer deixar Jesus entrar no seu barco, pois Ele escolheu. Não foi a sua escolha, foi a dele. E hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você decepcionou-se, mas Ele te trouxe aqui para te dar mais uma chance. Ou você nunca o recebeu, e hoje é o primeiro encontro onde Ele vai entrar na sua embarcação. Se hoje você quer voltar para Jesus, ou recebê-lo pela primeira vez, quer aqui dentro, quer lá fora, eu queria que você levantasse a sua mão, e eu quero orar por você.